Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem ter percebido que já na aula de hoje eu tô caracterizado um pouquinho diferente. O famoso Heisenberg, eu tô hoje. Hoje é quarta-feira, no dia que eu tô gravando o vídeo. Terminei de comprar as coisas pro trote que vai ter na minha escola sexta-feira. Trote de terceiro ano. Vou de Walter White, caracterizado como Heisenberg. Vai ficar bem legal minha fantasia no dia, hein, gente? Coloquei até as luvas. Enfim, aproveitei pra já gravar essa aula de hoje pra vocês. Hoje, gente, eu vou falar sobre a aula que eu tinha prometido gravar pra vocês e ainda não tinha gravado. Vai ser sobre frações e como calcular equações com frações. Por exemplo, soma, multiplicação, divisão, de um jeito bem simples. Pra falar bem a verdade pra vocês, quando a pessoa fala, faz o MMC de tal coisa, eu nem sei fazer isso daí. Porque do jeito que eu faço, é um jeito bem mais prático. Um jeito que é realmente como funciona, não seguir uma formulazinha fixa. Vamos lá pra minha tela, gente, que eu vou começar a explicar pra vocês. Bora lá. O que é uma fração? Uma fração vai ser um pedaço de um inteiro. Como assim? Pense que a gente tem, sei lá, uma bolinha. Uma bolinha não, vai. Pense que é uma fruta isso aqui. Uma fruta. E eu quero repartir essa fruta em 3 pessoas, de maneira igual. Não, vai, em 2 pessoas de maneira igual. Então eu vou vir aqui e vou repartir essa fruta no meio. O que vai acontecer? Cada pessoa vai ficar com metade da fruta. A gente vai simbolizar metade sendo como? 1 dividido por 2, que vai ser metade. Por quê, Rafa? 1 não simboliza 1 inteiro? Você tem o quê? Eu tenho uma maçã. Então vai ficar quanto para cada um? Vai ficar meio pro Rafael e meio pro Rogério. A gente pode tratar frações desse jeito, sendo uma divisão de alguma coisa. Uma fração também, claro. Se eu chego em você e pergunto quanto que é 30 dividido por 2, você pode simbolizar como fração. Só que eu quero trazer fração para vocês de outro jeito agora. Uma coisa que vocês vai ficar muito, muito, muito mais fácil vocês compreender por como que a gente calcula frações. Digamos assim, nós temos esse pedaço aqui de uma pizza. Eu tenho essa pizza que eu dividi ela na metade, essa pizza aqui que eu dividi em 4 pedaços e essa pizza aqui que eu dividi em 8 pedaços. Se eu chego em você não, no meu amigo telespectador que tá assistindo aqui, se eu chego em você e falo, o Tarsi chegou de madrugada, que a gente pediu pizza à noite, ele chegou de madrugada lá e comeu uma fatia de pizza. Não é um pouquinho redundante? Porque o que significa uma fatia de pizza? Isso aqui é uma fatia de pizza. Vocês concordam comigo? Só que isso daqui também é uma fatia de pizza. Porém, isso aqui também é uma fatia de pizza. Só que vocês concordam que cada uma vai ter um tamanho diferente, não é? Então, o correto da gente falar não seria que o Tarsis foi lá e comeu uma fatia de pizza. Seria chegar e falar que o Tarsis comeu meia pizza, nesse caso. Comeu 1/4 de pizza. Agora, eu chego em você e falo, o Tarsis não comeu só uma pizza. Ele foi lá de madrugada e comeu. A gente pediu várias pizzas. Uma pizza a gente cortou na metade, assim, só em 2 fatias. Uma a gente cortou em 4 e uma em 8. Eu chego lá e falo pra vocês, nossa, o Tarsis é um guloso. Ele foi lá, comeu uma fatia dessa daqui, comeu 2 fatias dessa daqui e comeu 2 fatias dessa daqui. Aí eu chego e te pergunto, quanto de pizza o Tarsis comeu? Aí vai lá o espertão e vai falar, ele comeu 1 pedaço, 2 pedaços, 2 pedaços. Comeu 5 pedaços. O Heisenberg vai vir aqui e vai dar um tapa na sua cara, porque você tá errado. Não é 5 pedaços que ele comeu, amigão. A gente tem que ver o quanto da pizza que ele comeu. Deixa eu ver se tá gravando a aula. Tá gravando. A gente tem que ver a porcentagem de pizza que ele comeu de cada uma. Nesse caso aqui, a gente vai tratar como? No caso da esquerda, eu falei que ele comeu esse pedaço, aqui ele comeu esses 2 e aqui ele comeu esses 2. Quanto da pizza ele comeu aqui? Tá no lápis. Quanto da pizza ele comeu aqui, ó? A pizza era dividida em 2 pedaços, então ele comeu meio pedaço. Concorda comigo? Eu tinha 2 possíveis. Se ele comeu 1, ele comeu 1 meio. Aqui ele tinha 4 pedaços possíveis. Ele comeu quanto? Ele comeu 2 de quantos? De 4. Tinha 4 possíveis, ele comeu 2. Então aqui a fração a gente vai simbolizar por 2 dividido por 4. 2 sobre 4. E nessa aqui que tinha 8, ele comeu 2. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 pedaços, ele comeu 2. A gente vai simbolizar assim essa fração.
A gente pode reduzir essa fração, vocês concordam comigo? Porque 2 dividido por 4, quanto que vai dar? Vai dar simplesmente meio. E se vocês forem ver, olha como que é bonito isso daqui, a representação quando a gente vê em gráfico. Cadê? Aqui o azul. Pensa que eu cortei essa pizza aqui de novo. E ele não, eu não falei que o Tarsis comeu esses pedaços aqui, ó. É a mesma coisa dele ter comido esses pedaços aqui de cima. Vocês pensam, ah, Rafa, é simples, mas é um. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fazia fração de formazinha decorada. Ah, soma pela borboleta, tudo mais. Quando eu descobri isso daqui, quando o meu professor do Universo Narrado, Felipe Ghisoli, que é um curso que eu recomendo muito pra vocês, me explicou isso daqui, Ana, abriu minha cabeça do jeito que eu faço a matemática. Em vez de eu ir só seguindo um padrãozinho normal, eu penso agora pra fazer as coisas. Então vamos lá. Aqui, vocês concordam comigo? Olha que bonito que eu vou construir com vocês. Vocês concordam comigo que eu posso dizer que ele também comeu 2 quartos de pizza? Ah, Rafa, por quê? Porque se a gente divide em mais números o negócio, ele também comeu 2 pedaços. Tá aqui que é a magia da soma de frações ou subtrações. Nós devemos colocar tudo no mesmo denominador pra gente poder somar. Por quê, Rafa? Vocês concordam comigo? Ó, eu vou até mudar um pouquinho aqui o desenho. Eu vou colocar todo mundo em 8 agora. Igual a pizza lá da direita. Vocês concordam comigo que é muito que eu coloquei a coisa pra vocês pensarem? Se eu chego em vocês e pergunto quantos pedaços o Tarso comeu, é muito redundante, porque ele comeu metade de uma pizza, 2 quartos de outra e 2 oitavos de outra. Então, nós colocamos todo mundo na mesma base aqui, nos mesmos pedaços de pizza dividido, pra gente poder somar quanto de pizza o Tarsis comeu. Vocês querem ver como que vai ficar legal agora, ó? Eu falei com vocês o quê? Que... cadê? Tá aqui. Que o Tarsis comeu esse pedaço aqui todo de cima, esse pedaço aqui todo da esquerda e esse cantinho aqui da pizza. Vamos contar pra ver quanto ficou? Ficou. Cadê laranjinha aqui? Um pedaço. Não, deixa eu colocar uma cor mais chamativa. Ficou um pedaço aqui, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, 6 pedaços, 7 pedaços, 8 pedaços, 9 pedaços, 10 pedaços. Dividido em quantas partes que eu dividi a pizza? Em 8. Então, o Tarsis esfomeado, que chegou de madrugada, sem contar pra ninguém, comeu 10 oitavos de pedaço de pizza. Então, se eu chego em você... A gente pode reduzir. Então, se eu chego em você e pergunto quanto de pizza o Tarsis comeu? O Tarsis comeu 5 quartos de uma pizza inteira. Vocês entenderam agora? Então, por exemplo, essa pizza aqui no início estava dividida em meio. Essa pizza aqui estava dividida em 2 quartos. E essa pizza aqui a gente estava dividida em quanto? 2 oitavos, né? A magia pra gente poder somar, a gente tem que colocar todo mundo no mesmo denominador. Então, vocês que viram minha aula, a primeira aula que eu fiz, a segunda aula que eu fiz do canal sobre quando eu faço iguais e iguais e eles não mudam, a gente pode modificar essa fração aqui, ó. Se a gente multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, vai mudar alguma coisa? Não. Quanto que é 1 vezes 2? 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Vocês estão percebendo que é a mesma representação? Meio e 2 quartos. Então, se eu simplesmente multiplico por um fator embaixo da fração e multiplico por outro em cima, pelo mesmo em cima, não vai mudar nada. Porque a fração vai ser equivalente. Vão valer a mesma coisa. Então, vamos colocar todo mundo no mesmo denominador? Lembra que a gente chegou nisso aqui, ó. 10 oitavos de pedaço. Contando os pedaços, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Então, vamos colocar lá. Meio mais 2 quartos mais 2 oitavos. Vamos colocar em qual base? A gente já pode simplificar aqui, ó. Quanto que é 2 dividido por 8? É a mesma coisa que 1 quarto. Então vai ficar meio mais 2 quartos mais 1 quarto. Vamos multiplicar essa daqui, ó. A da esquerda aqui, ó. Essa daqui, ó. Vamos multiplicar ela em cima por 2 e embaixo por 2. Ah, Rafa, pra quê? Pra colocar todo mundo no mesmo denominador. Igual eu expliquei pra vocês. Vai ficar 2 sobre 2 mais 2 sobre 4 mais 1 sobre 4. Não, perdão, gente. Aqui é 4 sobre 4. Vai ficar 2 sobre 4, mais 2 sobre 4, mais 1 sobre 4. Tá todo mundo no mesmo denominador. Então, o que eu posso fazer agora? Se as fatias de pizzas têm o mesmo tamanho, eu posso simplesmente somar as fatias de pizza. Porque o carinha aqui embaixo, a gente pode ver desse jeito. O carinha que tá dividindo aqui embaixo vai dizer basicamente o tamanho da minha pizza. Em quantos pedaços eu dividi ela. Então, vamos somar. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Vai ficar 5 quartos.
Ah, Rafa, então você é um mentiroso descarado. Você tá a jus do personagem, manipulador. Por quê? Porque você falou que era 10 oitavos, mas chegou em 5 quartos. Calma, bonitão. Você lembra que eu falei que fazer iguais a iguais eles mantêm iguais? Então, eu posso mesmo multiplicar a fração em cima por 2 e dividir por 2 também. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. 10 oitavos. Então o Tarsis esfomeado foi lá e comeu 10 oitavos da pizza. Caso vocês não tenham compreendido o que eu quis dizer com se eu faço iguais a iguais não muda, se eu multiplico pelo mesmo número embaixo e em cima não muda, eu vou colocar um exemplo bem simples para vocês compreenderem, caso quem realmente não entendeu ainda. 5 dividido por 1 é quanto? 5. Vocês concordam comigo? Se eu multiplico por 2 em cima e multiplico por 2 embaixo, a gente vai chegar em quem? Em 10 dividido por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. Cheguei no mesmo cara. Ah, mas isso aí é sorte, Rafa. Vamos multiplicar por outro valor, então. 5 dividido por 1. Vamos multiplicar por 5. E vamos dividir embaixo também por 5. A gente vai chegar em 25 dividido por 5. Quanto que é 25 dividido por 5? A gente soma aqui. 5 vezes 5, 25. Nossa! Então deu 5 de novo. Agora deu pra vocês entenderem por que eu posso multiplicar embaixo e em cima? Porque eu tô falando a mesma coisa. Beleza, agora eu vou falar do quê? Vou falar da multiplicação de frações agora, gente. Agora, gente, na multiplicação, eu vou voltar outro dia aqui já. Eu vou ter que abandonar o personagem pra vocês. Então vamos lá, gente. Agora é o Rafael que vai falar com vocês sobre multiplicação e divisão de frações. Falou! Fala aí, galera. Voltei aqui pra terminar de gravar o vídeo. Agora eu vou falar sobre multiplicações, divisões de frações e também sobre porcentagem nesse resto de aula. Eu falei que eu ia trocar de visual, mas eu gostei desse meu visual aqui de Auto-Write. Acho que eu vou começar a gravar desse jeito. O que vocês acham, rapaziada? Então vamos continuar a aula. Agora, gente, eu vou explicar pra vocês o conceito da multiplicação de frações. Primeiro, eu quero introduzir uma coisa bem interessante pra vocês. De novo, meu exemplo do Tarsis esfomeado. Tava lá, tinha meia pizza agora. Eu pintei aqui a parte que a gente vai usar. Na geladeira lá, ele já tinha comido aquela outra metade. Tinha meia pizza dentro da geladeira. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter meio de uma pizza. Aí chega o esfomeado do Tarsis de novo. E o que ele vai fazer? Veio de madrugada novamente e comeu esse pedacinho aqui, ó. O que ele comeu? Ele comeu 1/4 da pizza. Porém, essa parte não existe. Pensa que já não existe. Então o que ele vai ter comido? Ele vai ter comido metade da pizza. Então, beleza. Na matemática, um conceito bem importante que eu tenho que apresentar pra vocês. A palavra D sempre vai simbolizar uma multiplicação. Então, considerando isso daqui, vou até deixar anotado isso aqui, que o D vai simbolizar aqui, ó. Vou colocar até um X como multiplicação. O D vai simbolizar uma multiplicação. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter meio de meio. Ah, Rafa, por quê? Porque a gente tinha meia pizza. E o esfomeado comeu mais meia, então a gente tem meio de meio. Só que, Rafa, você ainda não me ensinou a multiplicar frações. Como que eu vou fazer isso aqui? Quanto que é meio vezes meio? Calma aí. Vamos fazer primeiro no desenho, pra depois eu mostrar pra vocês exatamente como funciona. Quantos pedaços da pizza dividido? 1, 2, 3, 4. E quantos pedaços de pizza sobrou agora? Sobrou o quê? Sobrou apenas esse aqui. Porque esse aqui comeu agora e esse aqui o esfomeado já tinha comido antes. Então, eu não sei como funciona. Mas eu sei que meio vezes meio tem que ser igual a 1/4. Agora sim, gente, eu vou mostrar pra vocês como que a gente multiplica frações. Sempre que a fração tiver essa carinha aqui, ó, A dividido por B, quem que é A, quem que é B? Qualquer número. A pode ser 2, pode ser 3, 4, B pode ser 2, pode ser 3, pode ser π, qualquer número. A dividido por B vezes, sei lá, deixa eu pensar em alguém, D dividido por E. Isso daqui vai ser igual ao A vezes o D, os carinha aqui de cima multiplicando simplesmente, e dividindo o B vezes o E. É bem fácil de falar isso, de pensar nisso, né, gente? É bem óbvio. Não é uma coisa que, nossa, não, foge totalmente da casinha. É bem simples de vocês pensar que seria assim que funcionaria. Então, beleza, a multiplicação de frações já foi, rapaziada. Agora vamos pra divisão de frações. Uma coisa que eu não gosto que eu escuto muito professor falar, ele virar aí pra você falar, pra dividir fração é só você multiplicar pelo inverso. Só que não te explica por quê. Só vira pra você e fala, multiplica pelo inverso e acabou. Eu vou mostrar uma provinha matemática pra vocês bem interessante do porquê que acontece isso. Eu vou fazer esse pedacinho aqui de dois jeitos. 2/3 tem que ser igual a x vezes 4/3. Vamos mandar pro outro lado multiplicando, dividindo? Que eu já falei pra vocês como que seria, mas vamos dizer desse jeito. Vamos mandar pro outro lado dividindo. Então vai ficar 2/3, mandei esse carinha aqui dividido. Pensa que esse daqui, ó, é um blocão só. Não vou dividir ele. Então, dividido por 4, dividido por 3. Isso aqui tem que ser igual a x. Nossa, Rafael, que monstro é esse aqui? Você não me ensinou como que faz isso daqui. Calma, meu bonitão. Vamos fazer o exercício agora de outra maneira aqui do lado. Vou trocar até a cor. Vocês lembram o que eu falei pra vocês na segunda aula do meu canal? Que fazer iguais a iguais mantém eles iguais. Então, se eu multiplico por 1 milhão de um lado, mas também multipliquei por 1 milhão do outro, continua igual a fração. 1 é igual a 1. Só que se eu multiplico por 1 milhão de ambos os lados. Nem sei se é 1 milhão aqui que eu tô precisando contar zero, gente. Mas isso daqui vai ser igual a isso daqui. Concorda? Multipliquei os dois lados pelo mesmo valor. Então, vamos dar como que eu vou falar? Uma modificada nessa fração aqui, ó. Vai ser 2/3 tem que ser igual a x vezes 4/3. Vamos multiplicar por 3/4 de ambos os lados? Ah, por que número esquisito, 3/4? 4 dividido por 4, dá 1. 3 dividido por 3, dá 1. Então, desse lado aqui eu simplifiquei todo mundo. Então vai ficar somente x vezes 1. Pronto, eu dou o valor de x. E olha quem que apareceu desse lado aqui, ó. 3/4 vezes 2/3. Ah, isso aqui é igual a quem? X. Ah, moleque. Então, o que a gente chegou aqui, ó? Vamos igualar o x, porque esse x aqui é igual a esse aqui. Então, vamos igualar ambas as frações. 2/3 dividido por 4/3 tem que ser igual a 3/4 vezes 2/3. Vocês perceberam o que aconteceu aqui, ó? Esquece esse carinha aqui, ó, que eu tinha falado pra vocês, ó. Quando eu divido por uma fração, é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso dela. Acabei de provar pra vocês matematicamente o porquê que acontece isso. Entendeu, pessoal? Então sempre que vocês tiverem esse número aqui, ó. 2/3 dividido por... Não, melhor. Eu tenho 2/3 e quero dividir por 4/3. Eu vou simplesmente pegar 2/3 e multiplicar por 3/4. Acabou.
Aqui, nesse caso, cortaria esse aqui com esse aqui. 3 dividido por 3 vai dar 1. Vai dar 2 dividido por 4. Eu posso simplificar em cima, dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Vai dar meio. Pronto. De um jeito bem simples, eu já expliquei tudo de frações pra vocês, basicamente. Agora vai ser só um complemento da minha aula, que eu vou colocar aqui embaixo. Sobre porcentagem. Rafael, o que é porcentagem? Digamos que eu tenho... Eu vou de novo. Essa aula aqui só vai ter exemplo de pizza, rapaziada. Digamos que eu tenho aqui uma pizza de novo. E eu chego em você e falo, eu comi 50% da pizza. O que significa isso? Que de um total, eu vou dizer que é 1. O total é sempre 1. Por quê? Quantas pizzas eu tenho? Tem uma pizza, então o total eu vou colocar como 1. Eu comi 50% da pizza. Esse sinalzinho aqui, eu ia falar que é um sufixo, mas não é um sufixo não. Esse sinalzinho aqui a gente vai chamar de porcentagem. O que é isso aqui? Significa por 100, dividido por 100. Então sempre que a gente fala que a porcentagem é o quê? 50%? O que significa 50%? É 50 por 100. Vai ser 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 vai dar quanto? Simplificando, dá 5 dividido por 10, simplificando por 5 em cima e embaixo, dá meio. Então se eu comi 50% de uma pizza, eu comi metade da pizza. Entenderam o que significa esse porcento aqui? Então se eu falar, se eu comi 33% da pizza, eu comi o quê? Eu comi 33 dividido por 100 da pizza. Isso aqui é muito fácil pra você depois, quando for fazer as aulas sobre matemática financeira ou outros assuntos que caem. Isso aqui vai ficar muito bom. É muito bom vocês pensarem desse jeito pra porcentagem. Então, gente, acho que é isso na aula de hoje. Obrigado por ter assistido. Eu vou deixar o link de mais algumas aulas aqui no final do vídeo pra vocês assistirem. Uma resolução muito bonita que eu fiz um exercício do ITA. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido e falou!